Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano e hoje nós vamos abordar um tema aqui que aparentemente ele é um pouco controverso, né? Que é o sentido sociológico de Constituição. O sentido sociológico de Ferdinand de La Salle, né? Isso é só um dos sentidos possíveis, de modo que você tem que olhar isso sempre com parcimônia, tá bem? Sem mais delongas, vamos aqui, né? Então, sentido de Constituição, sentido sociológico, professor Cristiano. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: a Constituição do nosso país, do Brasil, hoje, ela reflete o que acontece na sociedade? Eu posso dizer que a Constituição hoje é um espelho da sociedade brasileira? E aí a gente já começa, né, discutindo uma questão que para mim é valiosa, né? Quando a gente discute sentido sociológico de Constituição, segundo o professor Ferdinand de La Salle, nós temos que entender o contexto histórico, social, aonde a obra dele foi escrita, né? Então, nós precisamos entender que isso aqui foi escrito na metade do século XIX, na Prússia, né, quando ele escreve a essência de Constituição, ou seja, quando ele discute esse conceito, esse sentido de Constituição, e ele apresenta a teoria dele dizendo que a Constituição, né, a verdadeira Constituição, é a soma dos fatores reais de poder. Provavelmente, se você estudou direito constitucional, você já se deparou com a ideia de Ferdinand de La Salle, folha de papel e as tentativas de explicação. A gente não vai fazer uma explicação aprofundada, mas também não superficial, né? Então, para que a gente possa compreender um pouquinho mais e discutir isso, né? Trazer aí uma reflexão para nós acadêmicos, professores, estudantes, né? A primeira coisa que nós precisamos entender a partir de La Salle é a diferenciação entre uma Constituição formal e uma Constituição real ou sociológica, como ele chamava, né? Então, como é que eu posso dizer ou pensar uma Constituição em sentido formal? Veja, a nossa legislação, a nossa Constituição de 88, ela é codificada, todo mundo sabe disso. E ela se transformou num documento, né? Um documento fundamental, que dirige a nação, enfim, esses outros conceitos. E aí eu poderia discutir aqui os princípios, os sentidos normativos e coisas do gênero, mas não é isso que nós queremos discutir agora, tá? É só para fixar. Então, pensem na Constituição como um livro como esse aqui, né? Aqui é um livro, né, onde contém várias coisas escritas. E vejam, para La Salle, o sentido formal de Constituição, né, ele quer dizer que são as folhas de papel, as normas escritas, né, organizadas ali dentro. Mas para além disso, para além das folhas de papel, haveria uma Constituição real ou sociológica, né? E essa Constituição real, sociológica, ela é a organização, de fato, de como a sociedade, as relações sociais funcionam naquela sociedade ou naquele espaço social. Ou seja, é uma lei fundamental, mas é uma lei fundamental que, para além da norma escrita, ela está inserida na sociedade. A sociedade aceita aquelas normas, aceita aquelas regras como sendo a sua Constituição. Então, o X da questão para La Salle é questionar se o texto escrito, e se o texto escrito não corresponder à Constituição real, né? Se porventura o que está escrito não corresponde à intenção social, o desenho social, isso é nulo? Ela transforma aquela Constituição em nula, uma Constituição sem valor? Ou seja, são só aglomerados de folha de papel, né? Aí, qual que é a grande
questão aqui dentro, né? O que é de fato importante na teoria de La Salle que nós precisamos compreender. Quando o La Salle fala das formas reais de poder, ele está tentando dizer que existe um conjunto de atores sociais, né? Que determinam, né? E eles são ativos e eficazes, né? Que determinam a forma de governo e as relações jurídicas. Professor, mas no contexto prussiano, o que isso significava? Bem, no contexto prussiano, né, os fatores reais de poder, eles estavam divididos em classes, né? Lembrem que essa obra foi escrita na metade do século XIX. Né? Então vejam, a divisão de poder aqui dentro é o rei e o poder militar e a capacidade numérica do exército, que lógico, nós sabemos que tem uma influência muito grande sobre a sociedade, né? O poder bélico. Nós tínhamos a aristocracia e retomando aqui o poder bélico, esse poder militar, né? No contexto prussiano, eles tinham uma alta influência sobre a vida social, né? Eram as pessoas que diziam como a sociedade ia se mover, né? Ou seja, eles fortaleciam o rei e logo diziam como a sociedade ia se transformar, ia se comportar. Nós temos a aristocracia, né, que influencia pela sua grande propriedade, pela propriedade de terra, pela capacidade econômica, né, ou seja, eles poderiam mover massas, né, empregavam pessoas, tinham pessoas a seu dispor. Os burgueses, né, ou seja, o poder financeiro e o poder industrial, que também pesavam nessa relação de poder. E aí nós temos os banqueiros, né, com o seu crédito, a influência sobre dívida pública, de modo que nós podemos dizer que essa aqui é um conjunto de fatores reais de poder, e há aqui na parte inferior, né, o povo, ou a consciência coletiva, né, que La Salle vai dizer o seguinte, assim, apesar desse povo, dessa classe ser imensa, ela é desorganizada. Por isso que ela é dominada por poderes menores, mas que estão organizados. Muito no sentido, né, de dominação simbólica, ou de poder simbólico, que Bourdieu trata dele lá no livro O Poder Simbólico, onde ele traz esse conceito de dominação simbólica. Como é que funciona, basicamente? Para que essa massa, grande massa, dominada, né, mas desorganizada, ela atenda ou entenda que a Constituição, que o conteúdo daquela norma escrita, ele corresponde à sociedade, corresponde aos seus interesses, a classe organizada tem que criar um conceito simbólico de que aquilo que ela viu e de que aquela lei que ela utiliza, de que aquelas normas escritas, de fato corresponde aos interesses gerais. Muito no sentido do, sempre foi assim, né? Você está reclamando à toa, sempre foi assim. Então eu convenço as pessoas que aquele conceito de legislação, ele sempre foi funcional e você é atendido ali dentro, né? Ou seja, muito embora isso não se materializasse nesse conceito. Então quem é que define o que é bom, o que é agradável, quais são os fatores reais de poder, né? É a classe social mais organizada, ou a classe social dominante, né? E aí, nesse sentido, para La Salle, a Constituição, de fato, ela era uma fiel distribuição de poder. Ela definia esses espaços, dizia como é que ela ia funcionar, e funcionava, né? E La Salle vai dizer que o problema da Constituição não é um problema de direito, mas é um problema de poder. Isto é, se o texto escrito estiver em conflito com os poderes reais de poder, né, com os fatores reais de poder, na verdade, a força da realidade sempre prevalece, né? Então, se o texto escrito entra em contradição, a força real prevalece. Por isso que eu preciso criar um conceito simbólico de que essa sociedade, de que esse espaço, ele está adequado. E as pessoas têm que aceitar que está adequado, tá? E aí a gente poderia resumir isso em uma frase, dizendo: a Constituição é o espelho das relações de poder que já existem na sociedade, tá? E aí a gente entra na história da folha de papel e as forças normativas, né?
Ou seja, se a norma é só uma folha de papel, se ela é só escrita, né, ela tenta descrever o dever ser, o ideal, né? Mas a realidade vai impor o ser, o que de fato acontece, o dia a dia, né? Então, esse conflito ele tem que ser mitigado pelo discurso simbólico, né, de que aquilo que existe ele está sendo atendido. Tá? Se a Constituição escrita, por exemplo, desse confronto entre a folha de papel, né, a norma, né, a Constituição formal e a Constituição real, sociológica, se eles entrarem em conflito, há uma ruptura, né? Ou seja, uma ruptura institucional, social, de modo que a sociedade não mais respeita o texto escrito. Aquela grande massa desorganizada começa a não respeitar o texto escrito, né? Ou seja, é só uma letra morta escrita numa folha de papel, né? Mas que ela não é capaz de alterar a realidade. Então, por exemplo, né, na Constituição de 88 nós temos que todos são iguais perante a lei. Mas se os fatores de poder, né, no nosso caso, economia, acesso à justiça, têm determinado o contrário, ou seja, há um processo de manutenção da desigualdade social. Agora, para que essa sociedade brasileira entenda que ela é igual perante a lei, os fatores reais de poder, ou aquela classe dominante, vai dizer que, nesse sentido, ela está sendo atendida na medida que eu forneço uma ou outra coisa, né? E aí eu poderia, por exemplo, explorar isso aqui sobre a teoria da reserva do possível, do mínimo existencial. Então vejam como a gente pode ir expandindo essa discussão para outros campos, não é? Pois bem, professor, mas e aí? Qual que é a relevância de compreender o sentido sociológico de Constituição? Então, primeiro é a gente entender que a verdadeira Constituição é a do poder e não a do direito. Ou seja, no sentido formal, né? Quando eu entendo que a Constituição é uma Constituição do poder e não do direito, ou seja, que ela reflete as relações de poder e ela mantém essas relações de poder, eu começo a olhar para a Constituição sob uma perspectiva sociológica e realista. Ou seja, eu já entendo, eu, enquanto indivíduo, enquanto ser inserido na sociedade, que a Constituição, né, que as normas, elas estão ali apenas num texto frio. Ou seja, não adianta ter uma lei que diga algo, que me ofereça um direito, se ela não se transforma em uma realidade social. A partir desse momento, nós começamos a compreender, né, que os motivos pelos quais as normas constitucionais pegam, né, entre aspas, no Brasil ou não pegam, é porque quem governa o Brasil, no sentido sociológico, prussiano, de La Salle, né, vai dizer o seguinte: olha, essa legislação ela está aqui para agradar alguém, mas ela não é efetiva, ela não tem efetividade constitucional. E vejam que se nós fôssemos estudar, por exemplo, o conceito político, o sentido político de Constituição, de Carl Schmitt, nós vamos encontrar, por exemplo, aquilo que Schmitt vai dizer, chama, né, de normas constitucionais, né, e Constituição pura, né, ou seja, aquilo que tem cara de Constituição, coisas de Constituição e aquelas normas que estão ali apenas formalmente na Constituição. Um exemplo disso, né, só para vocês refletirem, seria, por exemplo, a inserção do Colégio Pedro II na Constituição Federal, né? No sentido de La Salle, isso teria um conceito sociológico, eu estou atendendo um fator real de poder. No conceito político de Schmitt, isso seria basicamente dizer o seguinte: assim, olha, tá lá porque tá lá, porque o poder político decidiu colocar lá, né? Mas ela não é norma constitucional. Ela não é Constituição, é norma constitucional. Tá bem? Eu espero que nesses 14, 15 minutos a gente tenha explicado melhor para vocês, né, o sentido sociológico de Constituição, e que vocês
comecem a estudar mais, ler outros artigos, ler revistas, ler livros que tratem do assunto, porque ele importa na vida e na compreensão do direito constitucional e na sua aplicabilidade em momentos, por exemplo, que nós tratamos de neoconstitucionalismo. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo encontro.